a doutrina da igreja. Então estamos estudando sobre as doutrinas da fé cristã. Então vamos estar falando sobre a igreja como o corpo de Cristo. Se a igreja é o corpo, Cristo é o cabeça, né? Então vamos começar vendo algumas coisas, o que é igreja e o que não é igreja. Então muitos dizem a igreja é o coração. Não, o teu coração não é a igreja. Amém? O teu coração não é a igreja. A igreja é o coração, não. Um coração cheio de inveja, cheio de ira, cheio de rancor, não pode ser a igreja de Cristo. Amém? Então nós vamos entender esse conceito aqui sobre igreja. Pastor, pode passar, por favor? Então hoje vamos estudar sobre esses temas aqui que vão ser desenvolvidos. Primeiro, vamos estudar a igreja como corpo de Cristo, a igreja nos evangelhos, a igreja universal, não a do reino de Deus, mas é a igreja universal que é constituída por todos os crentes salvos, a igreja local, que é a igreja localizada em uma determinada região ou país, e também vamos estudar sobre o governo da igreja, a necessidade do governo da igreja, os ministérios de Efésios capítulo 4, vamos estudar também a função desses ministérios e também vamos falar um pouquinho sobre a membresia da igreja local e vamos falar sobre a responsabilidade dos membros na igreja local. Todos aqueles que são membros de uma igreja local, eles acabam tendo responsabilidades locais. Amém? Então vamos também falar a respeito disso. Pode passar, pastor. A doutrina da igreja. A palavra igreja é mencionada pela primeira vez no Novo Testamento, em Mateus capítulo 16, do verso 15 até o verso 20, e em Mateus capítulo 18, e do versículo 15 também até o versículo 20. Ambas as passagens foram mencionadas pelo Senhor Jesus Cristo, o grande arquiteto da igreja. Precisamos entender qual é o principal ou o propósito da igreja na terra hoje. Precisamos de conceitos bíblicos para edificarmos a igreja de acordo ao propósito de Deus para ela. A primeira referência, a primeira vez que a palavra igreja aparece na Bíblia, Jesus está a falar a respeito da igreja universal. Por isso Jesus vai dizer, e edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, Jesus está numa conversa, numa reunião com os apóstolos, e ele faz uma questão para os discípulos dizendo: o que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? Ou seja, o que as pessoas lá fora dizem ou acreditam a meu respeito. O que as pessoas dizem que eu sou? E aí os discípulos começam a dizer, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas. E aí Jesus para e diz, olha assim, e o que é que vocês dizem ao meu respeito? Pedro, tomado pelo Espírito Santo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E naquele exato instante, a Bíblia fala que Jesus disse, não foi carne nem sangue que te revelaram estas palavras, mas o meu Pai que está no céu te revelou estas coisas. E Jesus disse para os seus discípulos, não digam para ninguém que eu sou o Cristo. E a segunda vez que essa palavra igreja aparece na Bíblia, no Novo Testamento, é mesmo em Mateus também, e surge da boca de Jesus, que ele vai dizer que, falando a respeito da disciplina, se o teu irmão pecar contra ti, vai ele e só você repreende. Se te ouvir, ganhaste o irmão. Se ele não te ouvir, chama mais 2 ou 3 testemunhas, para que na boca de 2 ou 3 testemunhas haja confirmação da palavra. Se não ouvir as testemunhas, dizei-o à igreja, e se não ouvir a igreja, podem tê-lo como um publicano e pecador. Então, essa segunda vez que o termo igreja aparece no Novo Testamento, acredita-se que está a se referir a uma igreja local, porque está a falar de irmãos, está a falar de ajuntamento, está a falar sobre disciplina. Então, precisamos entender que
esse conceito bíblico sobre a igreja, esse conceito bíblico para edificarmos a igreja de acordo com o propósito de Deus. Porque quando nós perdemos o foco do propósito pelo qual a igreja existe, ela deixa de ser igreja, mas vira empresa. Ela deixa de ser igreja, mas vira uma fábrica de dinheiro, uma fábrica de promessas, uma fábrica de profecias. Mas Jesus edificou uma igreja com propósitos claros. Por isso, quando ele disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, não está falando de uma igreja que vai enriquecer pastores, não está falando de uma organização que vai dar nome em pessoas, mas está falando de uma organização que tem princípios, tem fundamento. E Jesus foi tão sábio, pastor Tony, ao edificar a igreja, que ele não deixou ninguém ser cabeça. Ele diz: olha, eu edifico e eu mesmo sou o cabeça, eu sou o pastor presidente, eu sou o sumo sacerdote, eu é que vou estar na direção da igreja. Amém? Então Jesus edifica a igreja e ele mesmo é o cabeça da igreja, ele mesmo é o mentor da igreja. A igreja é o corpo que se submete a Cristo. E Paulo, quando fala da igreja, ele diz que Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Ou seja, para trazer uma visão de submissão da igreja para Cristo, ele vai dizer: assim como a mulher deve ser submissa ao marido, a igreja deve submeter-se a Cristo. Por isso a pergunta é: o que algumas igrejas estão fazendo aí fora, será que aquilo vem do cabeça que é Cristo? O que alguns pastores estão fazendo por aí fora, será que aquilo parte do cabeça da igreja que é Cristo? O que algumas igrejas estão exigindo dos membros, será que parte do cabeça que é Cristo? Então, quando se fala sobre edificarei a minha igreja, Jesus não está criando uma instituição lucrativa, mas está criando uma organização que vai se opor ao inferno. Por isso ele diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se alguém está vivo, diz amém. Pode passar, meu pastor. Então, a doutrina da igreja. Qual é a nossa visão sobre a igreja? Quais são os nossos alvos a respeito da igreja? E são questões que nós vamos fazer hoje. Qual é o centro da vontade de Deus a respeito da igreja? Estas e outras perguntas nos levam a respostas que determinam a direção da igreja, pregação e ensino dos ministros do evangelho, bem como a nossa fé e resistência espirituais. Então, quando eu entendo o que é igreja, qual é a visão da igreja, sobre a igreja, quais são os nossos alvos a respeito da igreja, qual é o centro da vontade de Deus a respeito da igreja, com certeza a minha fé, ela vai ser firmada, ela vai ter o quê? Base. Então vamos lá, precisamos entender hoje sobre o conceito, ou melhor, sobre o que a igreja representa para Deus e qual é a sua função na terra. Qual é a função da igreja? Qual é o propósito da igreja? E se você sabe a função da igreja, o que é que você tem feito para cooperar nessa função da igreja? Porque a igreja, ela é um organismo vivo que precisa ser o quê? Funcional. Antes de ser organização, ela é o quê? Organismo, alguma coisa que tem vida própria. Por isso a igreja não depende do governo para sobreviver, porque ele é um organismo que se autossustenta. Vocês entendem isso? Esse é o propósito da doutrina da igreja que nós vamos estudar também hoje aqui. A igreja nem é uma organização, apesar dela ter se tornado uma organização, mas ela é um organismo vivo e dinâmico. A igreja precisa evoluir, sair da pecuária chique, ir para outros lugares. A igreja precisa se modernizar e nunca se mundanizar. A igreja precisa crescer, e isso faz parte da dinâmica do quê? Da igreja. Amém? Passa, pastor.
igreja nos evangelhos. Existem apenas duas referências à igreja no evangelho de Mateus. O evangelho do reino, nos capítulos 16 e 18, nenhum dos outros evangelhos fazem menção à igreja. O pano de fundo da promessa de Jesus na edificação da sua igreja é fundamental. Diz assim a palavra de Deus: respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É a primeira vez que ela aparece aqui, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, precisamos entender que no Antigo Testamento não tem igreja. No Antigo Testamento não tem crente, não tem cristãos, amém? No Antigo Testamento não tem crentes. Não prega, não, os crentes do Antigo não tem crente. Bastava ser judeu, já é crente, amém? Não tem cristão no Antigo Testamento, não tem crentes no Antigo Testamento, eles são o povo da aliança. Você não precisa ser crente, basta nascer no povo da aliança, que você já tem pacto, já tem aliança com quem? Com Deus. Agora, os gentios precisaram crer no Senhor para serem salvos, e isso vem a geração dos crentes. Depois foram chamados pela primeira vez de cristão em Antioquia, né? Foram chamados pela primeira vez de cristão, e aí nós começamos a perceber, primeiro, é que o nome cristão ele foi usado pela primeira vez de forma pejorativa. É um grupo que queria abusar, esses aí dizem ser cristão. E ficou cristão, 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 e até hoje são o quê? Cristãos, ou os pequenos cristos, seguidores de quem? De Jesus, amém? Então Jesus está falando a respeito de que ele edificaria a sua igreja, e as portas do inferno jamais prevaleceriam contra ela. Então, a primeira vez nos evangelhos que a palavra igreja aparece em Mateus 16 e aparece em Mateus 18, Jesus se referindo à edificação da igreja universal, repito, não do reino de Deus. Passa. No capítulo 18 diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende, entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dizei-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considerai-o como um gentio e publicano. Então, no primeiro texto, Jesus está falando sobre a igreja universal, ou a igreja no geral. Edificarei a minha igreja. Não está falando as igrejas, mas a minha igreja, falando sobre a igreja universal. Mas aqui ele já está falando sobre resolução de conflitos, mas ele traz a figura de uma igreja local, que tem irmãos que brigaram entre si, que precisam resolver. Se os dois não se entenderem, chama alguns irmãos para intercederem com eles. Se esses intercessores não conseguirem resolver o problema, leva para a igreja, o conselho da igreja resolver. Se o conselho da igreja não der conta, falam para esse irmão que ele é publicano, ele é gentio, e expulsem ele da comunhão, porque ele não quer estabelecer o quê? A paz na igreja. Porque se você não quer se submeter aos princípios da igreja, irmão, não dá para você ficar entre nós. Não dá. Jesus fala ali: tenham como publicano e jotem ele da igreja. Se fosse minhas palavras, eu falo, eu estou a pensar que a igreja é minha, mas o dono da igreja diz: jotem. Amém? Fala para o irmão que está ao seu lado, se comporta. Isso, para não dar mais bandeira aqui. Porque tem irmãos aqui, tem aqui alguns que são o diabo. Não olha no teu lado, talvez ele está aí, vem daí, vem. Olha agora os irmãos como estão preocupados. Nem palavra do pastor Isaac, lembram que Jesus falou? Entre os 12, um de vocês é quem?
Como? Entre os dois, não fui eu que escolhi os 12, mas entre vocês aqui um é o quê? Deixa eu apontar assim. Um de vocês é o diabo. O diabo é aquele que, em vez de trazer solução de problemas, causa problemas na igreja. Jesus uma vez está falando sobre a sua morte. Pedro está dizendo: de modo algum isso te acontecerá. Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Porque todos aqueles que não queriam que Jesus morresse têm o espírito do anticristo. Todos aqueles que rejeitam a Cristo têm o espírito do anticristo. Não existe só um anticristo. João vai falar que existem muitos anticristos no mundo. Amém? Então vamos lá. Já mudou o pastor? Certo. Na passagem de Mateus encontramos a primeira menção específica sobre a igreja que Cristo edificaria. Mateus 16. E é de extrema importância notarmos que a palavra apresentada por Jesus é igreja e não igrejas no plural. Então Jesus em Mateus 16, 18 ou 20, ele não diz: edificarei as minhas igrejas. Fica claro que ele disse: edificarei a minha igreja, porque a igreja de Cristo é una, indivisível e universal. Quer dizer, Jesus, isso de igreja, os homens, eu escrevi aqui, Jesus edificou a igreja, que é una e indivisível, e os homens edificaram igrejas, denominações. Então, o projeto de Deus, que haja muitas igrejas, só tem que ter uma única igreja. Faz sentido? Por isso não é as igrejas, é a igreja de Cristo. Sabe por que essas divisões, brigas, essas competições no nosso meio? Tudo por conta das igrejas e não por conta da igreja. Amado, nós precisamos ter uma visão da igreja universal, a igreja edificada por Cristo. Nós precisamos trabalhar com a visão do reino. Precisamos tirar da nossa mente que a minha igreja é melhor, porque todos nós cooperamos, somos cooperador de Deus para o ministério do evangelho, para o fortalecimento não das igrejas, mas da igreja. Amém? Se a igreja fosse unida na terra, não tem inferno, não tem governo que poderia destruir a igreja. Sabe por que perdemos? Porque a igreja está dividida. Tem pastores, quando fecham a igreja do outro, ele aplaude porque os crentes vão sair de lá e vão vir para cá. Não entendeu a visão do reino. Precisamos entender o reino de Deus. Amado, o reino de Deus não se confia na sua visão cristã. Amado, é uma heresia dizer que isso aqui é o reino. Não, isso é parte do reino. Amado, o reino é muito mais. O reino é grande demais para nós pensar que o reino é aqui só. Amém? Então, quando nós temos uma visão clara, perceptível sobre a igreja de Cristo, nós vamos estar entendendo que a nossa luta não é para encher as igrejas, mas é para povoar a igreja una e universal, que é a igreja fundada por quem? Por Jesus. Amém? Devíamos entender essa visão do reino de Deus. Vamos lá. Jesus prometeu edificar a sua igreja e não igrejas. É por esta razão que a maioria das vezes que os evangelhos e as epístolas se referem à igreja, eles se referem aonde? No singular. Porque só é uma igreja. Só é uma igreja. Por isso tem coisas que não são igreja aí fora, porque a igreja tem as marcas da igreja com base nos princípios da palavra. Tem igreja que chamam-se igreja, mas não tem princípios de igreja, não tem lideranças de igreja, não tem atitudes nem comportamentos de quê? De igreja. Jesus não edificou os ministérios, edificou o quê? A igreja. Amém? Jesus não edificou os grupinhos, edificou o quê? A igreja. Por isso todos que se opõem à igreja, eles não entenderam a visão do reino. E amado, quando você ataca a igreja, você vai se ver de azar, porque
e você está mexendo com a noiva alheia. Você quer mexer comigo? Mexe com a minha mulher, irmão. Você que só anda a ver o Homem Verde nos filmes, vai ver em Benguela, na Avenida Brasil. Porque quando você mexe com a mulher de alguém, você está mexendo com a ira do marido. O marido tem que ser boiola para não defender a mulher. Ele tem que ser tonto para não entrar em defesa da sua esposa. Por que quando Paulo estava para ir perseguir a igreja a caminho de Damasco, o próprio Cristo teve que lhe aparecer? Porque Jesus talvez de várias formas já tentou impedir a Paulo, mas ele era como o invencível. O homem que tinha carta branca para perseguir a igreja, tinha documento legal para matar os cristãos e lançá-los da prisão. O único que poderia revogar aquele documento se chama Cristo. Por isso Paulo, a caminho de Damasco, ele de dia, meio-dia, não sei, 14, não sei, ele vê uma luz forte que brilhou mais do que o sol. E quando ele olha para a luz, ele cai por terra e ele diz: quem és, Senhor? Jesus falou: oi, para aí. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quer dizer, ele está em perseguir Pedro, mas Jesus está falando: está me perseguindo eu. Você mexeu com a mulher dele. Você mexeu com a noiva dele. E Jesus tudo fará para proteger a igreja dele. Se for preciso matar hereges, ele vai matar. Se for preciso fechar igrejas que dão escândalo, ele vai fechar. Mas a igreja vai continuar pura, imaculada. Ninguém vai tentar descabelar a igreja de Cristo, porque ele protege, ele guarda, ele vela para cumprir a sua palavra. Estudamos aqui as 7 igrejas da Ásia. A Bíblia diz que quando ele se apresenta, ele diz: ele é aquele que anda no meio dos 7 castiçais, ou seja, ele anda no meio das igrejas. E quando ele vai fazer o diagnóstico, ou seja, eu não estou alheio, eu não estou perdido com as coisas que estão acontecendo no vosso meio, eu não estou distraído. Eu conheço as obras, sei quem está vos perseguir, sei quem está lá com más intenções, sei quem é o joio que foi plantado pelo maligno, e ao seu tempo eu vou entrar com providência e o meu nome será glorificado e exaltado. Se alguém está comigo pode dizer amém, em nome de Jesus, que aqui é de graça e não se paga nada. Amém? Cristo e a igreja. Deus tornou Cristo cabeça sobre todas as coisas e o deu à igreja como que? Cabeça. Não precisava repetir essa palavra, foi mesmo a minha falha. Então Jesus, ele foi posto sobre o princípio de todas as coisas. João vai dizer que todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, através dele e para ele. Paulo vai dizer: nele nos movemos, nele existimos. Paulo vai dizer essas palavras mostrando a supremacia, a autoridade sobre Cristo, sobre a criação. E ele vai também falar que Deus colocou Cristo como cabeça da igreja. E a Bíblia vai dizer assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que daquele que a tudo enche em todas as coisas. É que a minha tradução na minha Bíblia é bem diferente dessa aqui. Deixa eu ler aqui, tá bom? Eu copiei uma versão aqui. Efésios 1, 22. Diz assim: e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Ou seja, Jesus recebeu toda a autoridade, todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Até o inimigo, a Bíblia diz, em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. 23. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então Cristo foi constituído pelo Pai, por Deus, como cabeça, o líder maior,
o líder supremo, o sumo sacerdote por excelência, o cabeça e o grande chefe da igreja. E quem lhe deu essa autoridade foi o próprio Deus. Cristo é o cabeça da igreja. Ele amou a igreja e se entregou por ela para que apresentasse gloriosa a semelhança dele. A Bíblia diz, Paulo dizendo aos Efésios, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Quem é? A igreja. Então, só aqui, amado, tem a missão de Jesus e a missão do esposo. A missão de salvar a mulher é do marido. A mulher vai ser salva por conta do marido que tem. Por isso, irmã solteira, antes de você casar, não vai só porque ele é carga aqui. Carga, pastor. Cuidado. Isso de carga passa. Porque, amado, tem mulher que está casada com o diabo que vai matar a fé dela, vai matar a espiritualidade dela. Ô irmã, antes de você casar com alguém, qual é a tua religião? Eu sou espírita, não dá. Filho de Deus não casa com macumbeiro. Como é que você vai casar com macumbeiro? Vai dar certo como? Amado, o marido só vai te levar onde ele está. Eu, irmã, não aceito católico, até que ele se converta. Você quer casar, casa com o evangélico. Entendeu? Entenderam, irmã? Ouviu, filha? Isso. Fica aí, a irmã. Não, olha, vai, pastor, ele é católico. Vai se converter, vai se converter. Ô, irmã, para de palhaçada. Depois, quando trazerem a Ave Maria lá, a Pomba Maria lá, todas as aves lá na tua casa, eu não sei como é que fica a tua cara. Ah, pastor, ele é adventista, mas quando nós casar, vou lhe convencer para ver aqui. Você é o espírito? Amado, a missão de proteger. Amado, se a tua mulher carnal, a culpa é tua. Sabia disso? É porque você não é um exemplo de espiritualidade. Ah, pastor, é que, amado, você tem que levar a tua mulher na tua dimensão espiritual. Por isso a Bíblia está dizendo, como o marido é cabeça da esposa ou da mulher, também Cristo é cabeça da igreja. Ou seja, a igreja não tem como ser carnal se o cabeça é quem? Cristo. Por que tem igreja carnal, pastor? Jesus já não é mais o cabeça. Quem decide é o líder. Quem decide é o pastor. Mas por enquanto Jesus for o cabeça da igreja, haverá espiritualidade, haverá autoridade, haverá sabedoria, haverá conhecimento. A graça de Deus vai se manifestar porque Cristo é o cabeça. Todas as vezes que o corpo tiver dúvida, ele pergunta no cabeça, porque o cabeça resolve. Quando o corpo estiver enfermo, o cabeça dá ordem de cura. Então a igreja precisa permanecer conectada. A igreja precisa permanecer ligada a Cristo. Amém? Então nós temos que entender que a nossa conexão com Ele, a nossa conexão com Ele deve ser através da sua palavra. Então Cristo é o cabeça, você marido é o cabeça. A tua mulher vai começar a orar quando te ver e te encontrar a orar. O homem não ora lá em casa, como é que quer que a tua mulher ora? Tua mulher nunca nem te viu a ler a Bíblia, como é que você quer que ela leia? Minha esposa sabe, eu sou chato para ela ler, e arranjo sempre livro para ler. Ô filha, lê esse aqui, não te vi a ler a Bíblia. E às vezes ela fala, eu tenho que ler para você me ver. Mas eu faço pressão e ela lê. Às vezes encontra, leu aqui, leu. Porque é minha responsabilidade, eu sou o salvador dela. Ela vai ser salva através de mim. É grande responsabilidade. Por isso Paulo fala que o casamento é um mistério. Assim como o mistério de que Cristo é o cabeça da igreja, você é o cabeça da mulher. Ouviu, irmã? Você que namora com bêbado, teu cabeça é um bêbado. Você que namora com gatuno, teu cabeça é um gatuno. Você está entendendo onde você está metendo o corpo? Vigia, filha. Então aqui o negócio é pesado. Por isso as irmãs que não adianta de vir católica, nem vou orar. Vai, passa. Vai procurar lá na Assembleia de Deus, vai lá na Carima, vai lá na IESA, mas deixa os irmãos romanos ainda aceitar Jesus, tá bom? Isso. Ah, pastor, gostei de uma católica. Tem que se converter.
Essas irmãs aí da Maria têm que aceitar ainda bem Jesus. Amém? Você é católico, não se ofenda. Só estou te falando do evangelho. Se continuar lá, com goiove, se a trombeta tocar, Jesus te encontrar lá. Vamos lá. A igreja é o corpo de Cristo. E Ele mesmo é o grande arquiteto e cabeça da mesma. É importante o crente saber que pertence a uma igreja verdadeira e universal, não do reino de Deus. Você tem que ter certeza que a tua igreja é verdadeira. E alguém vai perguntar, como é que eu sei, pastor? Pela Bíblia. O que a Bíblia diz para fazer a tua igreja fazer o contrário? A Bíblia manda batizar criança. Jesus lhe batizaram com quantos anos? 30 anos. A tua igreja batiza bebê por quê? Na Bíblia, Jesus foi batizado no Rio Jordão, mas lá só te molharam na cabeça com caneca de chá. Começa a pensar. Se a Bíblia diz só há um Deus e um único mediador entre Deus e os homens, por que é que lá vocês oram Ave Maria cheia de graça? Aí São João, São Pedro, São Papa, não sei o que, boedeção. Só falta de ação para ser santa também. Então você precisa analisar pela palavra. Não adianta vir aqui porque é igreja antiga, não. O fato de ser antigo não torna certo. Eu conheço adúlteros aí há 30, 40 anos. Você acha que porque adultera há 40 anos ficou em dia? Não é porque o cara rouba há 30 anos que o roubo ficou legalizado. Então, amado, você precisa avaliar a igreja pela Bíblia. Pergunta lá no padre, o que a Bíblia diz sobre essa imagem? O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre as águas ungidas? Tem alguma coisa lá? Sobre esse mandaste ali, pastor, Paulo, os seus aventais curavam enfermos, mas a Bíblia diz que Paulo tinha um saco de toalha que entregava nos membros. Uma vez tinha alguém lá que pegou a toalha de Paulo e foi curado. A Bíblia manda fazer a doutrina da toalhinha, que eu tiro o suor. Toma. Toma. Vocês têm que... É muita ignorância. Amém? Não, mas pastor, aquilo mesmo como cura, vai. Tem um que já está cuspindo na boca dos irmãos agora. Pastor, abre a boca, ele põe água na boca, abre a boca. Isso, que te mandou ser burro. Não lê a Bíblia. É para aprender, é mesmo assim. Amém? Vamos lá, igreja local. A segunda vez que aparece o termo igreja, em Mateus capítulo 18, versículo 15 a 20. E pela natureza do relato, supõe-se que a passagem refere-se particularmente à igreja local. A passagem fala sobre a forma de disciplinar ou disciplina a ser aplicada quando um membro se recusa a reconciliar com o outro membro. Pode passar, pastor. Seria muito difícil e impossível se tal procedimento acontecesse na igreja universal. Seria mais fácil e prático levar a uma igreja menor que é chamada igreja local. A igreja local é uma pequena réplica e mesmo assim é parte da igreja universal, que é o conjunto de todos os salvos em Cristo Jesus. Há um grupo aí grande, que em Benguela já tem alguns, primeiros que eles se auto-intitularam desigrejados. Que nós não precisamos de participar em nenhuma igreja e nós não concordamos com esse negócio de se meter a pastor. Lá não tem pastor, lá só tem irmãos. Lá todo mundo é irmão, quem quiser pregar é irmão e prega. Só que isso tira toda a estrutura da igreja. Que Deus constituiu profetas, apóstolos. Já vamos chegar aí para o governo da igreja. Quando no nosso ajuntamento, nos nossos encontros, nós falamos que não precisamos de pastor, só precisamos de irmão. Não precisamos de apóstolo, só precisamos de irmão. Não precisamos de mestre ou doutor, só precisamos de irmão. Não precisamos de evangelista. Você destrói com toda uma estrutura organizada pelo próprio Cristo. A igreja tem um cabeça, e o cabeça estabeleceu um sistema de governo. Agora os desigrejados dizem, olha, Jesus não construiu igreja. Dá certo, falaram bonito. Jesus não edificou nenhum prédio, bonito. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Paulo está a falar isso lá no Areópago, onde ele encontra vários deuses no panteão, e ele diz, olha, tudo isso que vocês fizeram, Deus não está aqui porque ele habita no nosso coração. Tudo bem,
Mas isso não faz com que, se um irmão pecar, vai ser disciplinado pela Igreja Universal. Como é que fica? O que é a Igreja Universal, pastor? O conjunto de todos os membros salvos, desde os que viveram no passado, vivem no presente e futuramente farão parte da Igreja de Cristo. E os que fazem parte da Igreja Universal, quem são? Eles estão em várias denominações, têm o nome escrito no livro da vida, são crentes salvos pelo sangue de Jesus. Porque na igreja local existem pessoas não salvas. Na Igreja Universal todos são salvos. E repito, não do reino de Deus. Amém? Então o que que acontece? Se há um processo disciplinar, como é que vamos disciplinar um desigrejado? Se ele cair em fornicação, quem vai lhe disciplinar? Por isso, quando vem aqui, sai de uma igreja, a primeira minha pergunta é: saiu de lá por quê? Porque uns lhes engungunam lá e fogem aqui. Depois que engungunarem aqui, também fogem e vão em outra. Os visitantes não estão entendendo gunguno, né? Fazem sexo lá e vêm aqui. Engravidam lá e fogem aqui. Roubam lá e vêm se esconder aqui. Mas eles querem sair de lá na disciplina e quer ser recebido aqui na comunhão. Amado, se você vê o disciplinado aqui, também a disciplina só continua. Fugiu a disciplina, aqui também tem. Fizeste quem engravidaste, vais casar quando? Não, eu não lhe amo, engravidou quem não gosta, pai. Vai aprender a gostar, amar é mandamento e você vai aprender a amar. Amém? Por isso não vá para a cama com quem você não gosta. Você é mania, esses pop gospel, os playboyzinhos da fé, que estão aí a beijar as irmãs que eles não querem nada com ele. Vai se engravidar e vai vir gêmeo, pai. Amém? Então a disciplina na igreja, a disciplina eclesiástica, como é que ela funciona, pastor? Ela funciona na igreja local. É aqui onde dá para disciplinar alguém. Não dá para te pegar e procurar a Igreja Universal, todos os crentes salvos, te apresentar que vocês discutiram. Então é aqui que se aplica Mateus 18. Não, você não vai na igreja que Jesus edificou. Qual é a igreja? Essa não tem paredes. Não tem uma localização geográfica fixa. Está em vários lugares. Então, para aplicar disciplina na igreja, você tem que estar num grupo. Tem que ter um líder que te disciplina. Por isso, amado, quando um crente não é disciplinado, a igreja está fazendo mal nele. Alguém falou para mim assim hoje, pastor Isaac, é muito difícil um pastor disciplinar o filho dele. Quando um pai não disciplina o filho, ele manda o filho para o inferno, ele estraga o ministério do filho e ele também põe em perigo a igreja. Vamos olhar para o sacerdote Eli. Vamos olhar para Samuel. Eli era o pai permissivo. Os filhos estavam a comer as irmãs na igreja, o pai não fazia nada. Os filhos estavam não só a comer as irmãs, mas a comer a carne do altar que era para Deus. O pai não fazia nada. Deus apareceu e disse: Eli, como você não faz nada, eu vou matar os teus 2 filhos. E para você saber que eu matei, a turma vai morrer no mesmo dia e na mesma hora. Você acha que Deus não mata ainda? Deus mata. Isso foi no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Ananias e Safira. Só para Deus dizer que quando as coisas estão a querer brincar com a obra dele, ele mata. Por isso tem irmão que estava na igreja na bênção, morreu de repente. Deus já lhe avisou há muito tempo. Só dormiu e basou. Isso. Deus falou, já lhe avisei há muito tempo, mas não me escutou. Agora morreu. Porque o Deus da igreja mata. Ficaram com medo. Isso, vão te matar você que está brincando de pecadinho. Cai mesmo aí, está aqui na igreja, mas está lá com o namorado, tipo, casaram. Vocês estão para casar, não casar, estão para. Amém? Mas ele já meteu a nele, significa o quê? Também vou te meter hoje. Amém? Não, pastor, meteu a não significa nada, nada. Te meteu ferro na mão, ou ouro, não significa nada. Se não é teu marido, fica a dormir com ele. Vai ver, irmão. Já avisei desde o ano passado. E umas já estão aí a vomitar.
Vai vomitando, filho. Vamos lá. Então, ela pode ser igreja de uma região, país ou nação, mencionada nas escrituras, sendo que a igreja universal é o quê? É formada pelas igrejas locais. Fica evidente pelos evangelhos e epístolas que toda a doutrina da igreja é desenvolvida sobre esses dois o quê? Conceitos. A igreja universal, todos os salvos, e a igreja local, onde os salvos se encontram também com os joios, os santos e os pecadores. Por isso aqui na igreja, uns serão salvos e outros não serão salvos. Então a igreja local tem essa possibilidade de ter pessoas não salvas. Mas a igreja universal não tem como você estar lá e não ser o quê? Sabe? Vamos falar um pouquinho sobre o governo da igreja. Governo da igreja. Então, para nós entender sobre o governo da igreja, tem aqui algumas definições sobre o governo que eu peguei aí em algum dicionário. Primeiro, governo quer dizer o quê? O exercício de autoridade sobre uma organização, uma instituição, estado, distrito, etc. Ou seja, governar também tem a ver com direção, controle e gerenciamento. Todo governante ele tem que dirigir, tem que controlar e tem que gerenciar coisas e pessoas. Amém? Se você está governando algo, você vai ter, sobretudo, essas três principais funções, que é dirigir, controlar e gerenciar. Outra coisa também sobre o governo é um sistema de direção, controle, um sistema político estabelecido pelo qual um estado, distrito ou nação e governo. Concluímos que governo envolve território, pessoas e liderança. Você nunca vai dizer que você governa algo se você não tem território. Tem que ter estrutura, tem que ter pessoas e também tem que ter o quê? Liderança. Você está lá, nós estamos dentro desse território, então nós estamos agindo dentro de um território, liderando pessoas, cuidando de pessoas, e nós estamos agindo como que líderes. Então, para a igreja de Cristo, o que é que ele fez com a sua igreja? Ele estabeleceu líderes para a igreja não ser avacalhada. E esses líderes, Jesus, quando começa o seu ministério, o primeiro trabalho de Jesus não veio para ganhar o mundo, para ter fama, para ter seguidores. Jesus veio formar os 12, preparar os 12 e enviar os 12. Depois que ele percebeu que os 12 estavam prontos, ele aceitou a sua missão, se submeteu à cruz, no terceiro dia ressuscitou, depois subiu aos céus, 40 dias depois, e quando ele foi para o céu, mandou o Espírito e capacitou a igreja. Então, o propósito de Jesus qual foi? Formar líderes para suprirem as necessidades da igreja que ele veio fundar na cruz e no dia de Pentecostes. Amém? Então esses líderes começam com os apóstolos, vem os discípulos depois. Jesus tinha mais de 10 discípulos, tinha 70 discípulos que o abandonaram depois de um sermão duro. Mas quando você lê a Bíblia, você vai encontrar discípulas, vai encontrar outros discípulos que não eram apóstolos, mas também eram seguidores de Jesus. Vai encontrar Nicodemos, José de Arimateia e muitas outras pessoas que se identificaram com Jesus e se tornaram apóstolos de Cristo. Então, precisamos entender que Deus, ele estabelece dentro da sua igreja, escolheu pessoas para liderarem em territórios distintos. E como prova disso, nós temos novamente as 7 igrejas da Ásia. São 7 igrejas que estão espalhadas por toda a Ásia. E cada igreja tinha um pastor que Jesus em Apocalipse vai chamar de quê? Um anjo da igreja. Esse anjo é o mensageiro da igreja. É o líder da igreja. Começando em Apocalipse 12 e o Apocalipse 3, Jesus se dirige ao responsável da igreja. A carta é para o líder da igreja, não o vice-líder, não o co-líder, é o líder da igreja, porque a igreja é o reflexo daquilo que é o pastor que a dirige. Se o pastor é carnal, já falei isso aqui quando falamos sobre as igrejas da Ásia, amado, não espera ter um pastor frio e você vai ser quente. Não espera ter um pastor que não vai, porque a moleza do pastor, a frieza dele vai te afetar. Por isso nós como igreja precisamos ter liderança a quem nos submeter. Passa, pastor. Qual é a necessidade que temos sobre governo? Sabemos que quando não existe governo, a anarquia e desordem. A anarquia e a desordem prevalecem. Não haveria direção e os resultados seriam rebelião e caos.
Deus estabeleceu o seu próprio governo sobre o universo. A rebelião de Satanás nesse governo resultou na sua eterna perdição. A própria história de Israel também nos mostra a necessidade de governo. Deus estabeleceu a sua igreja e criou métodos e formas para dirigi-la. Então o próprio Deus organizou a igreja, porque toda organização que não tem chefia não funciona. E é incrível que, se você vê as crianças quando brincam, alguém precisa ser o responsável para organizar a brincadeira. Faz sentido? Tem criança que já nasce com instinto de líder. Se ele não chegar, o jogo não começa. Ele não é o dono da bola. A bola não é dele, mas guardam a bola até ele chegar. Se ele não chegar, não vão começar a brincar de carrinho, porque ele é o líder. Ele é que vai dizer aonde vamos, por que vamos lá e o que vamos fazer lá. Então, para a igreja de Deus, ele também estabeleceu pessoas. Senão ia ser bagunça, irmão. Pensa num lugar onde não tem líder, cada um chega, faz o que quer, brinca como quer, ora como quer. Não, o próprio Deus, desde o Antigo Testamento até os nossos dias, ele vem estabelecendo líderes fiéis para cuidarem da organização dele, que é a igreja. Passa, pastor. O propósito dos ministérios de Efésios. Nós precisamos entender aqui em Efésios capítulo 12, capítulo 4, versículo 12. Alguém pode ler aí? Para vocês não dormirem. Efésios capítulo 4, versículo 12. Não precisa de microfone, só se coloca de pé e lê em voz alta. Para nós é o propósito dos ministérios. Tem aí alguém corajoso? Meu irmão, você não tem Bíblia? Se fosse na festa, quem quer sentar à frente para ficar perto do bolo? Todo mundo ia se empurrar aqui. E aí, pastor? Só até o 14 mesmo. Só até o 14. Isso. Então aqui Paulo está a deixar claro para nós qual é o propósito dos ministérios de Efésios capítulo 4. No versículo 12 ele vai dizer assim: por que Deus estabeleceu vários ministros para cooperar? Hoje, como muitos não entenderam, o que é que acontece? Como nessa igreja não tem apóstolo, eu vou abrir a igreja dos apóstolos. Como não tem mestre aqui, eu vou abrir a igreja dos mestres ou dos doutores. Como não tem pastor, igreja só dos pastores. E daqui a pouco vamos ter uma igreja só música. Igreja dos levitas ungidos. O louvor começa de manhã e é só cantar, é só cantar. Por quê? Amado, Deus não deu vários dons na igreja, diversidade de dons, porque tem igreja que não tem pregação, é só cura. Porque quem descobre um dom, por exemplo, ministério profético, ele vira profeta e abre a igreja profética. Mas o que Paulo está a dizer em Efésios capítulo 4, versículo 12, ele vai dizer assim, preste atenção, por que ele vai dar, qual é o propósito dele dar os dons? Paulo vai começar a dizer assim, querendo o aperfeiçoamento de quem? Esse aperfeiçoamento no grego quer dizer adaptação, preparação, treinamento, querendo a adaptação, querendo o treinamento, querendo a educação dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de quem? De Cristo. Então Deus ficou assim, como é que eu vou fortalecer essa igreja? Como é que eu vou nutrir essa igreja? Como é que eu vou deixar essa igreja bela, imaculada, sem manchas? Como é que eu vou deixar essa igreja sem heresia? Então eu preciso levantar 5 pessoas, 5 grupos de pessoas que
eles vão cooperar dentro dessa mesma igreja. Amém? Por isso o apóstolo não é mais importante que o pastor não é mais importante que o profeta não é mais importante que o mestre não é mais importante que o evangelista. O pastor pode não ir no campo, mas tem lá o irmão evangelista. O evangelista pode não ter o dom de meter a igreja sentada para ensiná-los, tem o mestre. O mestre pode não ter o dom de prever coisas e alertar a igreja. Tem um profeta que ouve de Deus e fala para o povo. Então Paulo está a dizer que Deus deu os dons para aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Por que tem noiva, igrejas, tchingangai aí, crescendo tortas? Porque só tem o mestre, só tem o profeta. E eles ainda falam, aqui ensino não. Aqui é power. Aqui é power. Gente chega, tira o casaco e vai batendo com o casaco. Power. Ei! Que power. O que uns estão a ler na Bíblia, a malta aqui está a viver power. Isso é ignorância. Porque o poder tem que ser acompanhado com o ensino. Então se os 5 estiverem na igreja, a igreja vai ser o quê? Aperfeiçoada. É bom que o mestre esteja lá, o doutor esteja lá, o profeta esteja lá, o evangelista esteja lá, o pastor esteja lá. Hoje a maior tristeza no ministério é os que eram para ser evangelista viraram pastor, porque algumas igrejas virou cargo, é escalão. Começa com o evangelista, depois sobe de patente. Não é patente. Quem nasce evangelista morre evangelista. É nós que estamos a desvirtuar. Muitos evangelistas estão a se matar para virar pastor. Se nasceu pastor, não ainda que virar título de apóstolo, Deus te consagrou pastor. Se Deus te chamou pastor, não é daqui a 20 anos. Olha, Isaac, pensei mesmo bem, afinal não é pastor, você é apóstolo. Depois de mais uns anos, olha, Isaac, olha, eu errei de novo. Você não é apóstolo, você é profeta. Então Deus está de brincadeira conosco. Amém? Então, primeiro, o aperfeiçoamento. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 13. Amado, eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Olha o versículo 13. Até que todos façam o quê? Cheguemos à unidade do quê? Da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Então todos esses ministérios existem para gerar o quê? Unidade. E até agora só gerou soberba e divisão. Vamos lá. E nos levam até ao conhecimento de varão perfeito, a medida e estatura completa de quem? De Cristo. Ou seja, todos esses ministérios, quando operarem na igreja, ensinarem na igreja, influenciarem a igreja, nós vamos crescer certo à medida de quem? De Cristo. A medida do crescimento de qualquer crente é Cristo. A vara de medir o nosso crescimento não é aquele pastor que você admira. Você tem que sonhar crescer na estatura de Cristo. Nós temos que sonhar, evoluir, crescer na estatura e no nível de Cristo. A igreja tem que crescer, amado. E tem crente que os meses passam, ele fica mais gelo, mais peixe seco, mais frio, mais morto no culto. Ele não cresce. A oração dele não muda. A maturidade nas palavras não muda. Qualquer coisinha lhe deixa triste. São os irmãos cheios de mimimi. Já deviam ser mestres, mas ainda estão sendo criados como quê? Como criança. Olha o versículo 14 para derrubar isso. Para que não sejamos mais o quê? Fazendo o quê? Meninos inconstantes. Sabe o que é inconstante? Lembra das ondas do mar? Aquele indenda de Chuca. Ele vai e vem, nunca se firma. Irmão que por nada deixa de vir para a igreja. Era muita boca quando a igreja fechou por causa da pandemia. Tenho saudade de escudo. Agora que a igreja abriu para vir. Da onde os irmãos que postavam tenho saudade do culto? Nunca lhes vi aqui. Mas eu queria comentário no Facebook.
Há uns irmãos que já não estão com saudade de ir para a igreja. A igreja está aberta. Quem vem para orar? Quem vem para o culto? Amado, todo cara que não conhece, não foi aperfeiçoado, é menino, levado por qualquer vento. Olha, tem um profeta aí que está da jindungo ungido. Jindungo ungido. O outro aí está da chá de cachimbo. Chá de cachimbo. O outro aí está batendo com o casaco. Ele te bate com o casaco. Qualquer doença que você tem por aí, vão me bater também. Quer dizer, as pessoas são levadas como meninos. Tem um cara lá na internet, vai ver no YouTube. Ele manda a irmã tirar a cueca, desculpa a expressão, no púlpito para que o Espírito Santo lhe engravide de baixo. Ele ajuda a irmã a tirar a cueca no altar. E a irmã lá tira a cueca, falta de cueca. Quer dizer, irmã, desculpa o termo, a irmã é burra e o profeta é burro também. Outro profeta levou, tem bué de cerveja lá na igreja. Na hora de libertar, beba, olha, liberta, sai demônio, sai. Agora falou, tá aqui, dá cerveja nele. Vocês se andam tirando aquelas cervejas. Eu acho que depois do culto, prova a cerveja. Não quero, prova. Qual é o gosto? É água, meu irmão. Você está dando cerveja na boca, está falando é água. Mas que é que você só deve ser menino, por favor. Por favor. Não, é que é água. É mesmo água. Você bebe, por isso você bebe. Por favor, Paulo está dizendo, para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrinas ou ensinamento, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulentamente. Amado, crente maduro pergunta por quê? Crente maduro pergunta para quê? Crente maduro não é só sim, profeta. Sim, profeta, mas na Bíblia está onde? Meus professores me achavam chato na escola de teologia, porque tudo que falava, professor, tem um texto bíblico aí para anotar aqui. Ficavam, pastor Isaac, por favor, não pede mais texto. Amado, qual é o texto bíblico que estão dando para você? Sabe por que você aceita tudo? Você é menino. É menino levado por qualquer vento, qualquer barganha. Amado, a Bíblia diz, mas o justo viverá pela... Não, pela profecia. Pela... O que é dar e viver pela fé? Não me disseram nada, mas eu tenho fé. Não ouvi nada, mas eu tenho fé. Nenhum profeta viu uma mulher ou marido na minha vida, mas eu tenho fé que eu vou casar. Por que as pessoas hoje não andam pela fé, andam pela vista? Oh meu Deus, não viste nada, papá. Me olha só bem, papá. Deus não te falou nada.